E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo certo? Vamos para mais uma aulinha aqui sobre resistores, certo? Com um pouco de atraso, eu vou estar postando essa aula um pouco depois do nosso dia, que seria segunda-feira, e hoje a gente está na quinta, pelo amor de Deus. Só que assim, graduação é um negócio complicado. Então, espero que vocês entendam, mas estamos aqui assiduamente, eu acho que é assim que fala, toda semana com uma aulinha de física para vocês, beleza? Então, hoje o assunto vai continuar sendo resistores, a gente já está conversando sobre eles há um bom tempo, certo? Só que hoje, em específico, a gente vai determinar aqui alguns métodos de cálculo das resistências equivalentes. A gente já aprendeu como calcula a resistência equivalente em paralelo e em série, sendo que em série é bem facinho, em paralelo tem ali uma fraçãozinha mais suave também, a gente viu que é bem simples. Hoje a gente vai resolver um circuito simples, certo? Determinar a resistência, determinar a diferença de potencial em determinados pontos, determinar também a potência dissipada em algum resistor, beleza? Bom, creio não, a gente está terminando já esse assunto, depois a próxima aula vai ser cálculos de alguns circuitos bem mais elaborados, certo? Porque a gente vai ver que entra o conceito de curto-circuito, por exemplo, onde a gente pode zerar alguns resistores, alguns potenciais, fica tudo mais suave. Só que vai ser uma aula um pouco mais densa. Essa aula já vai ser assim, definitivamente densa, só que a gente vai adentrar aos métodos de cálculo dessas resistências equivalentes em determinados circuitos, beleza? Que vai ser meio que a porta de entrada para circuitos bem mais complexos, tranquilo? Primeiro, vamos lá. Primeiro a gente vai falar sobre a ideia de curto-circuito. Deixa eu pegar meu ponteiro aqui, meu laserzinho. Primeiro a gente vai falar sobre a ideia de curto-circuito. Basicamente, a gente pode definir curto-circuito como se dois pontos, certo? Dois pontos do meu circuito em si, eles fizessem parte do mesmo ponto. O que significa isso? Pelo amor de Deus. É como se eu pegasse o ponto B e o ponto C e eles fizessem parte do mesmo potencial, eles estão no mesmo potencial. Isso define um curto-circuito. Depois a gente aqui podemos concluir que dessa forma que dois pontos de um circuito estão em curto quando se encontram em um mesmo potencial elétrico. A gente já sabe que é potencial elétrico. Então, basicamente, já estou trazendo a resposta para a gente refletir e tentar chegar nessa conclusão, beleza? Então, curto-circuito é onde a gente tem necessariamente uma resistência nula. Essa resistência nula faz com que eu tenha uma diferença de potencial também nula, certo? Então eu desconsidero o circuito a partir daí, beleza? Nesse caso eu tenho o curto-circuito, que pode me facilitar bastante também em alguns circuitos bem mirabolantes. Mas vamos começar aqui a falar um pouquinho sobre o curto-circuito nesse sistema simples, onde eu tenho uma resistência R1, uma resistência R2 e uma resistência R3. Notem, elas estão em série, beleza? Elas estão em série. Então, a resistência equivalente... Deixa eu pegar a caneta aqui, A resistência equivalente REC desse circuito, a gente já viu que é só a soma de um mais a soma de outro mais a soma do outro, beleza? A soma dos três me proporciona a resistência equivalente. Bem simples. Então, eu vou ter a corrente que passa por esse circuito, certo? A corrente que passa por esse circuito. E lembrando que eu vou ter uma diferença de potencial para cada ponto aqui, por exemplo, do ponto A ao ponto B, que eu tenho o resistor R1, eu vou ter o 1, a diferença de potencial do resistor 1, a diferença de potencial do resistor 2 e a diferença de potencial do resistor 3, beleza? Para cada ponto aqui do nosso circuitinho. Lembrando que no circuito em paralelo eu tenho a diferença de potencial, ela é a mesma para os resistores que estão em paralelo, e a diferença de potencial é diferente para os resistores que estão em série, diferentemente da corrente. A corrente elétrica, ela é a mesma que entra ali no ponto A, sai no ponto C, e diferentemente da corrente elétrica em um circuito em paralelo, eu tenho a divisão dessa corrente para cada uma das ramificações, beleza? Então, vamos continuar aqui. Estando os três resistores em série, a corrente I facilmente calculada como a diferença de potencial.
U não é igual a R vezes I? Tranquilo. Isolamos I é igual a U dividido por R. Só que a gente tem 3 resistores, então é a resistência equivalente a REC, que ela é calculada pela soma das resistências. Tranquilinho, chupetinha de boa. Então, a diferença de potencial entre os pontos B e C, ó, B e C, ela vai ser dada, ó, a diferença de potencial entre o ponto B e C, que é esse ponto aqui, e esse ponto aqui, onde se refere aos resistores 2 e 3. Beleza? Não, prestem atenção. A diferença de potencial entre B e C vai ser diferente que a diferença de potencial no circuito todo. Ela se diz respeito às resistências 2 e a resistência 3, beleza? Então, ó, basicamente, U é igual a resistência equivalente vezes I. Só que agora a resistência equivalente é a resistência entre B e C, que é R2 mais R3. Suave. Então, ó, RBC, tranquilo, vezes I. A corrente é a mesma por todo o circuito, beleza? A corrente é a mesma, tranquilo, de boa. Então, o que que eu faço? Eu pego a resistência equivalente, que é R2 mais R3, certo? Entre os pontos B e C, que é o que a gente quer, a diferença de potencial entre B e C, e multiplica pela corrente total. A corrente total a gente acabou de determinar aqui em cima, que aí sim a gente considera a corrente referente a todos os resistores, todo o sistema, tudo mais, porque é a mesma corrente que passa, beleza? Tranquilinho, tranquilovski. Esse foi um exemplo para a gente determinar a diferença de potencial aqui entre os pontos B e C, porque agora, meus amigos, a gente vai colocar um fio ideal. O que é um fio ideal? É um fio onde a resistência é nula, a resistência é igual a zero, beleza? Como se eu não tivesse impondo dificuldades para os meus elétrons se movimentarem, eles não se colidissem, o material não oferece resistência, beleza? É como se ela fosse ali, ó, resistência igual a zero, corrente infinita, tranquilo? Então, eu quero colocar um fio ideal entre os pontos B e C, por isso aqui a gente já deu essa manjadinha de calcular a diferença de potencial entre B e C, beleza? E aplicando um fio ideal, meus amigos, aplicando um fio ideal aqui, o que que acontece? Eu tenho um nó aqui em B, certo? E esse nó, esse fio, ó, só vai voltar lá em C. Então, o que que vai acontecer aqui? Eu tenho uma corrente, inicialmente aqui uma corrente I, certo? Que é a corrente que vem. Depois ela vai se dividir em mais duas correntes, aqui e essa aqui de baixo que a gente está vendo, certo? Porque foi a ramificação. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. E também eu vou ter uma resistência equivalente aqui desse fio, considerando uma resistência equivalente aqui desse fio, que não tem resistência nenhuma, mas é aí que está o pulo do gato. Eu vou considerar que tem uma resistência equivalente aqui, certo? Vou considerar que tem uma resistência equivalente, porque esse fio ideal, ele está em paralelo com as resistências R2 e R3. E a gente vai chamar essa resistência, certo? Essa resistência aqui, ó, que está em paralelo, ó, essa resistência R2 e R3, e essa resistência que a gente imaginou aqui, que no caso é igual a zero, ó, R2 mais R3 está em paralelo com uma resistência nula. Está em paralelo com uma resistência nula. Ela não existe, que a gente vai chamar de R''BC. Beleza? R''BC, então, ó, R' entre B e C, ó. Eu tenho um novo fio aqui entre B e C, certo? E a gente vai calcular essa resistência equivalente entre B e C. E a resistência equivalente entre B e C, agora, são os meus resistores, ó, RBC, agora é R2 mais R3, que eles estão em série, certo? R2 mais R3, em paralelo com esse resistor aqui de baixo, da resistência ideal, que é zero. Então, tá em paralelo com o resistor de resistência nula, beleza? Quando eu faço o cálculo dessa brincadeira aí, desses resistores em paralelo, a gente vê que esse termo todo aqui vai embora, vai tudo embora, certo? Porque quando eu vou fazer as contas, ó, 1 sobre REC, ó, 1 sobre REC
é igual a 1 sobre R é 2 mais R3. Vou fazer aqui para vocês, para ficar claro para todo mundo. Mais R3, mais, vocês lembram como que é? Ó? 1 sobre 0. Certo? Isso aqui, ó, 1 sobre 0, irmão, brau, tá errado. Não posso calcular essa resistência equivalente. Então, ó, cortei tudo, desconsiderei essa parte toda. Então, a gente considera que a com o fio ideal, que é quem vai fazer que entre em curto, certo? Com esse fio ideal de resistência nula, onde eu calculo ele em paralelo com R2 e R3, eu posso calcular novamente a resistência equivalente do circuito todo, entre A, que é aqui o meu inicial, certo? E C, que é o fim do meu circuito. E eu vejo, meus amigos, que a resistência, como eu desconsiderei toda essa área aqui, ó, entre B e C, a minha resistência equivalente passa a ser apenas R1, beleza? Onde eu não tenho aqui um fio ideal para ser calculada a resistência. Tranquilo? Fechou? Simplesinho. A resistência entre A e C, ou seja, no circuito todo, passa a ser agora apenas o R1, que foi o único que sobrou para contar a história. Tranquilo? Desse modo, ó, consequentemente, a corrente também será alternada e um valor I' é dado por... Por que I'? Ilhinha, parece uma ilha pequena. Ah, pelo amor de Deus, sou bobo demais, pelo amor de Deus. Vamos lá. Vou apagar aqui para vocês já entenderam essa parte. Qualquer coisa, vocês dão uma pausadinha para dar aquela copiada. Mas a parada é... Ó, agora eu tenho o cálculo de R a C, que eu vi que é R1, certo? Só que eu não tenho mais a corrente elétrica, ó. Lembra que a corrente elétrica é dada por R1, R2 e R3. Só que com o fio aqui... tá fazendo o meu circuito entrar em curto-circuito, vai surgir uma nova corrente elétrica, que ela vai ser dada pela resistência total de A a C. Só que a resistência total de A a C agora é só dada por R1, beleza? Então vai surgir um I', que é um novo I, certo? Que ele vai ser dado pela diferença de potencial, beleza? Dividido pela resistência total do circuito, que agora a gente vê que é só em R1. Tranquilo? Beleza? A gente tem uma nova corrente elétrica. Fiquem muito... se preparem bastante, porque vão ter exercícios que você pode utilizar esse conceito. E, tipo, esse conceito é essencial, porque você mata muita coisa, certo? Você mata muitos cálculos que você não precisa fazer e, no caso, se você fizer, vai estar errado. Tranquilo? Ó, então, no caso, a diferença de potencial entre os pontos B e C... vamos lá, se a resistência é zero... Vamos já ter uma ideia aqui, ó. O diferença de potencial é igual a R vezes I. Qual que é a diferença de potencial, a DDP? DDP, qual que é o lance da DDP em paralelo? Meus amigos do céu, qual que é o lance da DDP em paralelo, da diferença de potencial em paralelo? É a mesma. Então, se eu tenho dois resistores em paralelo, a diferença de potencial é a mesma, certo? A diferença de potencial é a mesma para os dois resistores quando eu tenho um nó que separa em duas ramificações. Ramificação de baixo tem a mesma diferença de potencial da ramificação de cima, beleza? Então, nesse caso, meus amigos, eu tenho uma resistência zero aqui embaixo. Se eu colocar um zero aqui nessa resistência, eu já zerei a minha multiplicação e a minha diferença de potencial fica nula. Como a diferença de potencial de baixo tem que ser a mesma que a de cima, meu amigo e minha amiga. Puta que pariu, chegamos. Aqui a diferença de potencial é nula entre os pontos B e C, beleza? Tanto que a gente pode analisar isso fazendo uma diferença de potencial diferente, ó. Eu faço diferença de potencial entre B e C, só que considerando aqui o meu fio tem resistência zero, ó, resistência BC, ela é zero multiplicado pela corrente elétrica que passa, então zero multiplicado por qualquer coisa é zero, meus amigos, tá ligado? Então a gente tem um resultado nulo aí, dá para diferença de potencial, que nos dá um circuito em curto. Um circuito em curto, ou um circuito em curto-circuito, que isso é muito redundante,
beleza? E uma representaçãozinha aqui para vocês, ó, é a mesma coisa com que eu pegasse esse R2 e R3, ó, R2 e R3 aqui, ó, e eles fizessem parte do mesmo ponto, como se eu juntasse o ponto B com o ponto C, porque eles estão no mesmo potencial, ó. O ponto B é igual ao ponto C, então eles saem do mesmo ponto, é como se a corrente se ramificasse aqui, só que desse jeito, eles estando no mesmo potencial, tá em curto-circuito, beleza? Que aqui é a nossa frase que a gente leu lá no começo. Tranquilão? 15 minutos, aula, dá pra, vai dar pra ver, a gente vê a técnica para resolver, técnica para determinação das correntes que passam em ramos em paralelo. Isso aqui, muito interessante. Então a gente vai ver, ainda nessa primeira parte da aula, a gente vai ver como que a gente resolve uma técnica bastante interessante que utiliza o mínimo múltiplo comum, certo? E depois a gente resolve, certo? Para um circuito que, ó, tá aqui na frente, ó, para esse circuito aqui, beleza? Então, começando, só deixa eu dar um golinho na água, espero que vocês bebam aí também. Ó, vamos lá. Técnica para a determinação de correntes que passam em ramos paralelos, certo? O que que acontece? Por que que a gente pode aplicar uma técnica a esse tipo de procedimento? Porque quando eu tenho uma corrente elétrica que entra no ponto A, como a gente pode observar aqui, ó, ela entra com 18 amperes, certo? No caso, ela vai sair, ó, quando ela se junta aqui nesse ponto, no ponto B ela chega também com 18 amperes. Irmão, carga se conserva, lembra da nossa primeira aula. Carga se conserva, eu não posso aparecer com mais ou menos corrente aqui. Beleza? Então, por mais que eu tenha 3 ramificações, a gente já observou que eu tenho uma parte da corrente que vai vir para I1, I2 e I3, para cima, para o meio e para baixo. Isso acontece porque eu tenho valores de resistências diferentes em cada um dos ramos, beleza? Só que tem a corrente que sai, se eu aplico ali um amperímetro no ponto A e um amperímetro no ponto B, a corrente tem que ser a mesma. Só que se eu colocar um amperímetro ali em R1, depois que sai de R1 ou antes de R1, vai me dar uma corrente, em I2 a mesma coisa e I3 a mesma coisa, R3 ou R2, beleza? Vai dar a mesma coisa. Então, vai dar valores diferentes para a corrente em cada ramo, tranquilo? Bom, sabendo disso, a gente só sabe que isso pode ser aplicado, isso só pode ser concretizado pelo fato de a diferença de potencial é a mesma para cada um dos ramos, beleza? A diferença de potencial aqui é a mesma diferença de potencial aqui e a mesma diferença de potencial aqui, beleza? Isso vai nos ajudar já e a gente vai ver por quê, tranquilo? Então, ó, vamos lá. Opções de ponteiro, canetinha. Passo 1, para a nossa técnica que a gente vai utilizar agora e aplicar depois. Determina-se o mínimo múltiplo comum dos resistores em paralelo. Se um ramo houver resistores em série, determina a primeira resistência daquele ramo após calcula o MMC. Então, ó, vamos ter um exemplo aqui, ó. Eu tenho isso aqui, pá, tem um resistor aqui, retinho, tem um resistor aqui, veio. Aqui eu tenho um só, veio. Aqui eu tenho 1, 2, 3. Aqui junta todo mundo, nossa, feio demais. Aqui eu tenho o ponto B e aqui eu tenho o ponto A, beleza? Então, ó, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu tenho que determinar o MMC. Vocês lembram o que é o MMC? Mínimo múltiplo comum, é o mínimo valor, certo? Que ele é múltiplo dos 3 simultaneamente. Se vocês não sabem como fazer, se eu fosse ensinar vocês agora, eu iria não perder, né? Pelo amor de Deus, conhecimento nunca é perda de tempo. Mas eu iria demandar muito tempo dessa aula, certo? Então, como eu tô lotadíssimo de coisas para fazer, eu vou fazer assim. Você não lembra como faz MMC? Pausa a aula, Google, Brasil Escola, Wikipédia, qualquer coisa, em videoaula, em 5 minutos eu tenho certeza que vocês vão aprender a fazer MMC. E também é uma tarefa aí para vocês, beleza? Mas qual que é a parada? Eu tenho que aplicar
o MMC dos resistores em paralelo. Então, nesse caso, é o MMC entre 3 ohms, ó, R1, o MMC entre 4 ohms, aqui R2, e o MMC entre 6 ohms, aqui R3. Aí a gente faz aquele lance aqui. Se vocês não lembram, pesquisem. Essa é a tarefa de hoje para aprender, porque ela é essencial para a nossa tarefa, para a nossa determinação das correntes. Beleza? Então, beleza. Vocês vão determinar o MMC, só que tem uma paradinha. Se eu tenho resistores em série, por exemplo, se eu tivesse outro resistor aqui no primeiro ramo, eu calculo o resistor equivalente, ó, calculo o REC 1 desse daqui, aqui é o REC 2, né, que só tem um resistor, não precisa calcular nada, REC 2, e aqui eu tenho 3 resistores, então eu faço a soma dos 3, certo? REC 3, REC 3, beleza? Então, daí eu vou fazer o MMC entre REC 1, REC 1, REC 2, que no caso só tem um, a gente viu que não vai precisar fazer cálculo, e REC 3, que é onde tem mais resistores, certo? Que eu vou fazer esse MMC, beleza? É assim que você vai exportar para fazer o cálculo do MMC. Primeiro, se eu tenho em série, eu faço o cálculo dos resistores em série e depois eu aplico o MMC para os resistores em paralelo. Beleza? Bom, sabendo disso, ó, a gente já tem a resposta aqui para o nosso MMC, que é bem simples de fazer. Vocês vão ver, caso não lembrem, que é bem simples. E eu tenho o número 12 como o menor número que multiplica os 3 números simultaneamente. Beleza? Então, ó, eu tenho uma resposta de 12. O que a gente faz agora? Passo 2. Divide-se o MMC obtido pelo valor de cada resistência, de cada ramo, conforme mostra a figura 28, que no caso é essa que está aqui embaixo. Esse número é proporcional à corrente que passará em cada ramo. Meus amigos, ó, eu já estou assimilando a corrente com a resistência. Por quê? O que determina a corrente que passa aqui é a resistência que eu tenho em cada ramo paralelo. Beleza? Então, ó, se eu pego 12 e divido por 3, eu tenho 4i. Então, essa é a proporção da corrente que passa no primeiro ramo, 4i. Se eu pego 12 e divido por 4, eu tenho 3i, que é a proporção da corrente que passa no ramo 2. Beleza? E da mesma forma, se eu tenho 6 ohms aqui no resistor 3, ó, dividido por 6, eu tenho 2i. Tranquilo? Aqui é a corrente proporcional que passa pelo terceiro ramo. Tranquilinho, tranquilinho, tranquilinho. Agora que entra o pulo do gato, meus fofos. Agora que entra o pulo do gato, ó, o pulo do gato. Eu tenho 4i, perdão, no primeiro ramo, 3i e 2i. É a divisão das ramificações, certo? Das intensidades que passa por cada ramificação, a intensidade de corrente que passa por cada ramificação. Só que, inicialmente, eu tenho uma corrente de 18 amperes. E essa corrente que entra no ponto A é a mesma que entra no ponto B. A corrente que entra é a corrente que sai. Então, a soma das correntes 4i, 3i e 2i, ela tem que ser proporcional a corrente que entra e a corrente que sai. Então, meus amigos, ó, eu posso igualar a corrente de R1, a corrente de R2 e a corrente de R3, que está em proporção, porque está 4i. Então, é 4 vezes alguma coisa, certo? 4 vezes alguma coisa que é a corrente no ramo 1. 3 vezes alguma coisa que é a corrente no ramo 2. 2 vezes alguma coisa que é a corrente no ramo 3. Então, ó, 3 vezes I, 4 vezes I, 2 vezes I igual a 18 amperes. Beleza? O que eu tenho em comum? Eu tenho em comum o I, certo? Que é a intensidade aqui da corrente que ela está relacionando todas as resistências. Prestem atenção, ela está relacionando todas as resistências. Então, ó, 3i mais 4i mais 2i, que é os valores que eu tenho para cada um dos ramos, é igual a 18, porque a soma disso tudo é igual à corrente total que entra e a que vai sair ali no ponto B. Beleza. I
esse passo eu vou fazer. Se eu isolar o I aqui, eu tenho I em todos os termos, certo? Então eu isolei o I, vai ficar para fora, porque ele está em todos os termos, aqui do lado esquerdo. Então vai ficar 3 mais 4 mais 2. Isso igual a 18 ampere, certo? Então, ó, vamos aqui para frente. I multiplicado 3 mais 4, 7, 8, 9. Suave. I vezes 9 igual a 18. 18 amperes, certo? Se eu isolar a corrente aqui, se eu isolar a corrente elétrica, para eu determinar a intensidade da corrente, certo? E referente a cada uma das resistências, então essa corrente que eu estou determinando foi relacionando cada um dos resistores. Lembra? Porque a gente dividiu o 12, que é o MMC, por cada uma das resistências. Então a gente já está relacionando. Essa resistência que a gente está determinando é referente a cada uma das resistências que a gente tem no nosso circuito em paralelo. Beleza? Então, ó, se eu divido 18 por 9, ó, eu tenho I igual a 2 ampere. Beleza? Que é a resistência, que é a intensidade. Ó, já presta atenção. I é igual a 2 ampere, referente a cada um das resistências e relacionando também a corrente total que entra. Então, ó, vocês já sacaram, né? Aqui é 4I, aqui é 3I, aqui é 2I. Eu determinei o valor de I. Ah, meu amigo, só substituir o valor de I para cada um dos ramos e eu tenho a intensidade da corrente elétrica em cada um dos ramos, não mais proporcionalmente, a corrente de fato, beleza? Então, mas primeiro vamos entender por que a gente pode aplicar isso, certo? A gente pode aplicar isso, eu já disse anteriormente, porque o fato do circuito estar em paralelo, certo? As resistências elétricas estarem em paralelo, eu tenho o mesmo valor para a diferença de potencial, beleza? Então, a diferença de potencial em R1, R2 e R3 é absolutamente a mesma. Então, o que acontece? Eu tenho U, que é igual a R vezes I, certo? Aqui, para o resistor de 3 ohms, que é o meu R1, certo? A corrente que passa proporcional é 4I, não é? Então, ó, se eu substituo aqui no R, eu coloco 3, e no I eu coloco 4I, multiplicado aqui, que é o que eu tenho ali, os dados, só estou substituindo. Eu tenho 12I, beleza? Se eu faço a mesma coisa para o resistor de 4, ó, 4 ohms vezes 3 vezes I, 12I. E por final, aqui no resistor 3 de 6 ohms, também eu tenho 12I. Então, a diferença de potencial a gente observa aqui que é a mesma e a gente pode aplicar essa condição. Sem mais delongas, vamos determinar aqui, então, o valor da intensidade da corrente elétrica para cada uma das ramificações, que é que nem eu disse anteriormente. Para I1, que é a primeira ramificação, onde a intensidade proporcional é 4I, já determinei o meu I, é 2 ampere, que assimila a resistência de todo o meu circuito em paralelo. Então, ó, 4I, substituo por 2, 8 amperes para a primeira ramificação. Aqui eu tenho 3I, substituo 2, 6 amperes. E no terceiro, finalmente, eu tenho 2 vezes I, aqui eu substituo I por 2, eu tenho 4 amperes. Sucinha, pode crer, tranquilinho, assim, ó, é procedimento, é treino. Mas vocês viram que não é difícil. E vocês viram que faz sentido. Entendeu? Eu só não taquei aqui, cheguei pra vocês e falei, ô, irmãozada, galera, faz essa sequência de passos que vocês vão... Porra, é assim que normalmente é apresentado pra nós. Mas, ó, a gente observou, a diferença de potencial é a mesma. Isso faz com que a gente possa aplicar essa ideia do MMC, certo? Porque eu vou obter o mesmo valor de diferença de potencial, que no caso a gente vai substituir essa diferença de potencial I por 2 aqui, ó, no caso o I vale 2, eu tenho 24 volts, que é a resistência, a diferença de potencial em cada um dos resistores, beleza? Tranquilinho, ó, já deu meia hora de aula, eu peço desculpas para vocês, eu achei que essa introduçãozinha para o nosso problema ia ser mais simples, mas demorou mais do que eu imaginava. Mas, ó, para a próxima aula a gente vem então para calcular
resolução aqui do circuito elétrico de fato, onde eu tenho uma parte em paralelo, beleza? Então, vamos pegar um cafezinho, vamos pegar uma água que já a gente volta. Falou, meus fofos, minhas fofas. Ó,